Josias, a boa notícia para mim, e acredito que para a cidade de São Paulo, é que quem decide sempre é o povo. E a gente que é político, que trabalha com comunicação, e eu falo a gente porque eu também faço isso, a gente fica adiantando as coisas. A gente fica fazendo análises e achando que sabe de tudo. E a eleição, ela só acontece em outubro. E quem vai decidir é cada uma das pessoas que votam na cidade de São Paulo. E elas não vão decidir apenas com base na pesquisa que saiu, sei lá, um ano atrás, apenas no que político A, B, C ou D pensam. As pessoas vão decidir com base no que elas acham que é melhor para elas, que é melhor para os filhos delas. E aí, trazendo um pouco talvez da minha missão, do meu desafio nesses próximos meses, junto com esse time que a gente está montando, é me apresentar. A maioria da cidade de São Paulo hoje diz que quer uma alternativa à polarização, que não está contente com as soluções que estão sendo apresentadas, que quer uma mudança de fato. E as pessoas não sabem ainda, essa maioria, que existe um projeto que busca ser uma alternativa de verdadeira mudança, que não quer falar da polarização, mas quer falar dos problemas mais graves que a nossa cidade enfrenta. Então, qual que é o desafio que o nosso PSB, que esse projeto tem agora? Se apresentar para a cidade, debater os problemas, trazer as soluções. E as pessoas lá na frente, quando conhecerem de fato quais são os candidatos, quais são as propostas de cada uma dessas candidaturas, aí sim elas vão poder tomar sua decisão. Então, eu tenho muita tranquilidade nesse sentido, de saber que a gente é ansioso, a gente quer antecipar, fazer cálculo, etc. e tal, mas isso só acontece de fato lá na frente. E também de saber que a cidade de São Paulo, historicamente, incluindo na última eleição, que já foi uma eleição que estava bastante nesse ambiente da polarização, a cidade ela tende a caminhar mais ao centro e ela busca quem esteja dialogando com os problemas da cidade e não quem seja alinhado a um extremo, a outro, a um lado ou a outro. Tá, Agora, eu queria puxar, desculpa, ô, Diego, eu queria só vai lá. puxar esse fio deixado pela pergunta do Josias. E eu queria, na verdade, pedir para a senhora fazer um exercício de imaginação, não como a deputada e a pré-candidata, mas como a cientista política Tabata Amaral, no seguinte sentido. Eu estou ruim em futurologia, mas vamos tentar. Vamos tentar. Você acha que até porque é o seguinte: o que que a gente tem? O Josias colocou dois dos candidatos, né? Colocou o Guilherme Boulos e o Ricardo Nunes. Agora, tem outros, além da senhora, tem outros que tentam estabelecer a sua candidatura. O deputado federal e ex-ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, tenta ser candidato. O deputado federal Kim Kataguiri tenta ser candidato. Algum outro nome também que deve vir por um partido menor, à esquerda e à direita também, mas vamos pegar esses outros dois candidatos. Um candidato genuinamente mais à direita, né, que é o Ricardo Salles, por exemplo, entrando na candidatura. Caso o Salles entre na candidatura, lance sua candidatura, né, como um candidato, e se coloca como um candidato bolsonarista, a senhora acha que isso daria mais chances para a senhora ir para o segundo turno, dada a fragmentação? Porque hoje o Ricardo Nunes fica dizendo: olha, os votos ao centro estão comigo, os votos à direita estão comigo. O Ricardo Salles, a entrada de um nome à direita fragmentaria aquele campo, inclusive o centro, e ele geraria essa possibilidade de alçar a senhora ao segundo turno com mais facilidade. Como é que a senhora vê uma eleição seria melhor e mais positiva para a senhora, com mais candidatos ou com menos candidatos? Aí Sakamoto, eu tem pergunto, duas por isso que eu formas. falei de ciência política, né? Da ciência política e Ó, não. eu sou formada em ciência política e astrofísica. Talvez se eu tivesse me formado em astrologia, eu estaria mais capacitada para responder essa pergunta, mas eu vou dar meu melhor aqui. Eu acho que uma coisa fica claro para todo mundo é que a entrada de um candidato bolsonarista atrapalha o atual prefeito Ricardo Nunes. Essa é a primeira, segunda e terceira razão pela qual ele vive correndo atrás do Bolsonaro, pedindo o apoio do Bolsonaro. Quando consegue o apoio do Bolsonaro, recua porque não quer a rejeição do Bolsonaro. Essa é a única explicação. Porque Ricardo Nunes sabe que se houver um candidato bolsonarista, ele perde muita força. Mas ele quer o apoio do Bolsonaro, sem a rejeição do Bolsonaro, vai ficar escondendo esse aliado aí ao longo dos próximos meses, que a gente nem sabe se é aliado. Então, tem alguém que seria muito prejudicado, e isso está muito bem posto. Agora, trazendo a pergunta para o nosso projeto, que é o que me interessa, com quem que a gente está buscando dialogar especialmente? Com uma maioria que é ali mais ou menos metade do eleitorado que hoje diz que não quer um candidato da polarização.
É com essas pessoas que eu quero dialogar majoritariamente. Se você pega qualquer pesquisa, você vê ali, tem uma metade da população que fala, eu quero mais ou menos o candidato do Lula, eu quero mais ou menos o candidato do Bolsonaro. Tem uma outra metade inteira, não é um terço, não, é uma metade que já diz, se houver uma alternativa a essa polarização, se houver um projeto focado nos problemas da cidade, é por esse projeto que eu devo optar. Então, por mais que eu realmente ache que um candidato bolsonarista atrapalhe o Ricardo Nunes, e é por isso que ele fica indo e voltando com o Bolsonaro, com quem eu quero dialogar, as pessoas que eu acho que hoje não estão se sentindo representadas, é justamente quem já fala de cara, ó, não é Lula nem Bolsonaro, eu quero debater a cidade. Eu quero que o transporte funcione, eu quero que tenha professor na escola do meu filho, eu quero me sentir seguro no ponto de ônibus. Então, acho que atrapalha muito mais eles do que o nosso projeto, que é um projeto que não é só que é uma alternativa à polarização, ele é baseado por outra lógica. É uma lógica de debater o problema, é uma lógica de colocar todo mundo na mesma mesa para resolver. É uma lógica bem diferente das redes sociais, dessas briguinhas que a gente está vendo.